Oi! Então você quer investir e ficar rico? Ótimo! Mas aí você abre sua carteira de investimentos e tá tudo vermelho, vermelho, prejuízo, prejuízo. Cada vez que você abre o app parece pior. As manchetes gritam crash, recessão, circuit breaker. E agora? É para entrar em pânico? Comprar mais? Vender tudo? Ou fechar o app e fingir que nada aconteceu? Calma! Antes de fazer qualquer coisa, lembra de uma coisa. Muitos milionários surgiram depois de grandes quedas da bolsa. É isso mesmo. O que parece o pior momento pode ser a sua grande oportunidade. Mas como transformar queda em oportunidade? Antes, você precisa entender. Por que a bolsa despenca? Isso é normal? Devo me preocupar? Como sobreviver? E, principalmente, como alguns ganham dinheiro enquanto outros perdem tudo. Neste vídeo, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre quedas no mercado. Bora começar! Por que a bolsa cai? Para entender por que a bolsa cai tanto, primeiro precisa saber por que isso acontece. Uma queda, ou crash, é quando os preços das ações despencam de forma rápida. Normalmente, isso acontece por três motivos principais: estouro de bolhas, economia fraca e certas políticas, e eventos imprevisíveis, também chamados de Black Swans. 1. Estouro de bolhas. Você já ouviu falar em bolha? É quando o preço de uma ação ou até de um setor inteiro sobe muito além do valor real, geralmente por pura empolgação. O problema é que essa empolgação não dura para sempre. Quando os investidores percebem que não faz sentido pagar tão caro, vendem tudo de uma vez. Resultado, os preços despencam. No Brasil, um exemplo foi a bolha das ações de tecnologia e telecomunicações lá nos anos 2000. Empresas como Telebrás, que virou febre na época das privatizações, chegaram a valorizações absurdas, mas depois o mercado ajustou e quem entrou na euforia sem entender perdeu muito dinheiro. 2. Economia ruim e políticas econômicas. Quando a economia vai mal, inflação alta, juros altos, desemprego, as pessoas gastam menos. Se as pessoas gastam menos, as empresas vendem menos e lucram menos. Resultado, investidores vendem suas ações prevendo lucros menores e os preços caem. Se isso persiste, vira recessão. Toda a economia encolhe, o consumo diminui e o medo aumenta. Além disso, decisões de política monetária impactam forte. Aqui no Brasil, quando a inflação dispara, o Banco Central sobe a taxa Selic para conter os preços. Só que juros altos tornam empréstimos mais caros para empresas e consumidores. Assim, as pessoas gastam menos, o crédito fica mais restrito e o investimento também cai. Resultado: mais medo, mais venda de ações e o Ibovespa despenca ainda mais. Então, resumindo, bolhas, economia ruim com políticas restritivas e Black Swans são os grandes gatilhos de uma queda. Existem outros fatores, como alavancagem e efeito manada, mas vamos focar nesses três. Agora que você sabe o porquê, a pergunta é: isso é normal ou sinal de que tudo vai quebrar? Bora ver. Quedas da bolsa são normais? Sim, quedas são normais. O mercado não sobe para sempre. Ele se move em ciclos. Sobe, corrige, cai, se recupera. Quem investe no longo prazo precisa entender isso. Quedas fazem parte do jogo. Para você ter uma ideia, olha como é o padrão. Pullbacks, quedas de 5 a 10%, acontecem quase todo ano. Correções, quedas de 10 a 20%, normalmente a cada 1 ou 2 anos. É o mercado corrigindo preços que subiram demais. Bear markets, quedas de 20 a 40%, a cada 5 ou 6 anos, muitas vezes ligadas à economia em recessão ou juros altos. Crashes, quedas acima de 40%, acontecem a cada 10 ou 20 anos, geralmente por crises políticas ou desastres globais. Quer exemplos reais? Na crise do efeito Lula de 2002, o Ibovespa caiu mais de 30% em poucos meses por medo de mudanças radicais na economia, mas logo depois recuperou. Em 2008, na crise do subprime dos Estados Unidos, o Ibovespa caiu mais de 50% em reais, mas também recuperou em alguns anos. Em 2020, na pandemia, o Ibovespa derreteu mais de 40% em poucas semanas, mas se recuperou em menos de um ano. Percebe o padrão?
O mercado cai, mas volta. Quem perde dinheiro? Quem vende no pânico. Quem ganha? Quem fica calmo, segura boas empresas e aproveita para comprar barato. Muita gente ainda pensa, mas e se dessa vez for diferente? E se não voltar? É uma dúvida justa. Mas olha os sinais. Se as empresas continuam funcionando, as pessoas continuam gastando no básico e o governo age para conter a crise, é questão de tempo para a bolsa se recuperar. Claro que em economias menores ou instáveis pode demorar mais. O que é difícil é quebrar tudo. Bancos, empresas, governo dando calote. Isso é raro, mas pode acontecer em países muito frágeis. Por isso, conhecer o cenário é essencial. Como lucrar com a queda da bolsa? Por incrível que pareça, muitos milionários surgem justamente durante as quedas. Enquanto uns entram em pânico, outros transformam o prejuízo em oportunidade. O próprio Warren Buffett já disse: seja ganancioso quando os outros estão com medo. Quer saber como? Veja os principais erros e o que fazer no lugar. Erro número 1. Vender tudo no susto. Quando sua carteira está toda negativa, dá vontade de vender tudo, mas aí você cristaliza o prejuízo. Lembre-se, enquanto não vende, não realiza a perda. Se a empresa é sólida, ela pode se recuperar. Erro número 2. Tentar adivinhar o fundo. Ninguém acerta o fundo do poço com precisão. Enquanto você espera o melhor momento, pode perder boas oportunidades. Por isso existe o Dollar Cost Averaging, ou DCA, ou seja, investir um valor fixo todos os meses. Assim você compra mais quando está barato e menos quando está caro, sem ter que adivinhar nada. Erro número 3. Comprar qualquer ação só porque caiu. Nem toda ação barata é oportunidade. Tem empresa que não se recupera. Foque em empresas sólidas, lucrativas, com histórico de bons resultados. Exemplo, empresas como Vale, Itaú, Petrobras, companhias que, mesmo após crises, conseguiram se reerguer. Erro número 4. Não diversificar. Colocar tudo em uma ação ou setor é arriscado. Alguns setores caem mais do que outros. Por isso, diversifique. Bancos, energia, consumo, agronegócio. E se escolher ação é difícil, invista em ETFs como o BOVA11 ou fundos de índice que já espalham o risco. Erro número 5. FOMO. Medo de ficar de fora. FOMO é Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora. É quando você vê todo mundo comprando ou vendendo desesperado e pensa, vou perder essa oportunidade. Aí você entra sem estudar, compra caro ou vende barato, resultado? Prejuízo por impulso. A solução é: estude, entenda no que está investindo, tenha convicção e, se precisar, peça ajuda de um profissional. Como o Buffett diz, nunca invista naquilo que você não entende. Ah, e tem quem aposta na queda, o tal do short selling. Aqui no Brasil, isso é possível via aluguel de ações. Você vende uma ação que pegou emprestada, esperando recomprar mais barato depois. Mas, se subir, o prejuízo é infinito. Então é avançado, arriscado e não é para iniciantes. Conclusão. Para fechar, queda de mercado é normal. Historicamente, a Bolsa Brasileira também cai, mas sempre volta. Quem tem paciência, estuda e investe em boas empresas, normalmente colhe os frutos. Então lembra, nada de vender tudo no pânico. Use DCA para investir sem estresse. Foque em empresas sólidas. Diversifique e fuja do FOMO. Não invista só porque os outros estão falando. E claro, nunca coloque seu dinheiro em algo que você não entende. Quem entra em pânico, perde. Quem enxerga oportunidade na crise, transforma a queda em vitória. Então, quando a próxima grande queda vier, não tenha medo, esteja pronto. Se gostou, curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva para mais dicas. Bons investimentos e até a próxima!